Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Tem também às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e lá para 20 cidades da região. Pela próxima hora, pessoal, todo mundo aí, hein, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais e faça perguntas, interaja com a gente, é bem legal sua participação. 973350038 é o WhatsApp, 973350038 para você mandar perguntas para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos então aqui à apresentação dos nossos convidados que vão analisar os temas propostos nessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Bianca Aichinger, ela é ex-executiva, empreendedora e coach. Bianca, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, Mauro. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença com a gente, Bianca. Eu apresento também a doutora Roberta Bock, professora e neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Doutora Roberta, bem-vinda mais uma vez com a gente. Como estão as coisas? Muito bem, agora melhor. Obrigada pelo convite. Bom dia ou boa tarde a todos, porque eu acho que já é boa tarde, né? 12h03. É uma alegria estar aqui de novo e vamos para um programa de sucesso mais uma vez. Obrigado pela presença, doutora Roberta. Suzana Azevedo, também na bancada do Gente que Fala de hoje, coach, mentora e facilitadora internacional. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, tudo ótimo, na expectativa de um belo bate-papo que a gente vai ter hoje sobre alguns dos temas que preocupam todo mundo aqui, não é? Então, muito Sim. obrigada pelo convite. Obrigado pela presença, Suzana. E o doutor André Ked, advogado, sócio do Ked Vieira Advogados e ex-presidente do IBC CRIM. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você e a todas que me acompanham aqui na bancada para o debate de hoje. Agradeço demais o convite e vamos embora. Vamos lá, gente. Aliás, antes aqui do nosso primeiro assunto de hoje, quero dizer aqui o seguinte. Hoje, 30 de janeiro, aniversário do nosso diretor do programa Gente que Fala, Fausto Camunha, diretor-geral do programa Gente que Fala. E, Fausto, um abraço aqui para você, de toda a nossa equipe, um abraço meu aqui, da Zenilda, do Pedro, da Andréia, enfim, o nosso capitão, jornalista Fausto Camunha fazendo aniversário. Então, muitos anos de vida para você, saúde e alegria, curta bastante esse momento, curta bastante o seu dia e curta bastante, claro, a nova idade, sempre ao lado das pessoas queridas e fazendo aquilo que você mais gosta, que é dirigir aqui o nosso Gente que Fala e estar todos os dias com a gente. Muito obrigado aqui, e um abraço de todos nós, muita saúde, muita alegria. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o primeiro assunto dessa terça-feira. Num artigo publicado hoje no jornal Folha de São Paulo, a psicóloga Vera Iaconelli comenta que mal começou o ano e já assumimos inúmeros compromissos desnecessários. Ela não fala do trabalhador precarizado, mas de uma camada da sociedade que pode se dar ao luxo de desacelerar e não faz isso. A Vera Iaconelli destaca que agenda cheia é a marca da pessoa produtiva e cheia de energia, eternamente jovem e bem-sucedida. E ela diz também que qualquer criança de classe média tem hoje uma profusão de atividades impensáveis há algumas décadas. E que não por acaso, como um tiro saindo pela culatra, estamos lidando com a primeira geração com o QI inferior aos dos pais. Doutora Roberta Bock, vamos pegar aqui pelo final da nossa nota. Depois a gente fala dos adultos, vamos falar das crianças primeiro. Toda criança hoje já tem no berço lá um monte de brinquedo para manter ali a criança entretida, enfim. E com atividades, como diz aqui a Vera Iaconelli, impensáveis há algumas décadas. Quais são os efeitos disso tudo?
Bom, Mauro, isso é um desastre, porque as crianças, elas não têm mais, essas crianças com condições financeiras, vamos deixar claro que são dessas crianças que nós estamos falando, porque existe uma camada da população bem diferente, que a gente pode falar depois mais para frente. Mas falando dessas crianças que têm condições financeiras, que os pais têm condições financeiras de manter essas crianças num colégio, legal e tal, elas não têm mais tempo livre. E para a educação, para a formação cerebral, o tempo livre, o ócio criativo é fundamental. Então, elas não têm mais, elas não têm um tempo de pensar no próprio pensamento, que é o próprio raciocínio. Isso não existe. Então, é uma atividade atrás da outra para que o tempo seja ocupado e depois, à tardezinha ou até à noite, a criança chega em casa e dorme. E aí isso vem de um pensamento muito antigo que fala que tempo é dinheiro, que você não pode perder o seu tempo, que uma criança ou um adulto que não faz nada é vagabundo. É um pensamento antigo que ainda está em vigor, por quê? Por conta da geração de riquezas. Eu lembro bem de um pai, uma vez, enquanto supervisora de ensino, quando nós mudamos a idade, a legislação mudou a idade para que a criança entrasse na pré-escola, e nós tivemos que adequar a idade das crianças, um pai, um executivo, chegou para mim e falou assim: como que a senhora manda a minha filha voltar um ano na pré-escola? Que vai ser da vida dela no futuro, no mundo produtivo, no mundo do trabalho? Calma, pai, a sua filha está na pré-escola. Então, é colocado na cabeça dessa criança que ela tem que ter muita atividade. E aí, no meio dessas atividades, ela não lê direito, ela lê as manchetes, ela fica na tela de um computador, ela perde a oportunidade de conviver com o outro e de trabalhar no cérebro dela o que nós chamamos de funções executivas, que são as funções básicas do cérebro para que um adulto seja realmente inteligente, para que esse QI volte a ficar alto. Nós trabalhávamos essas funções executivas antes sem mesmo entender o que elas eram, com uma educação bem diferente. Então, isso é uma tragédia, mas ainda há tempo de modificar. E nós podemos, durante o programa de hoje, ir tocando em alguns pontos que pode modificar esse cenário. O que se espera, doutora Roberta, pelo menos na teoria, né, que a cada geração haja, vamos tratar assim, um upgrade, né, que as próximas gerações sejam melhores, mais inteligentes e mais produtivas do que as anteriores, né? E aí o que chama atenção no final dessa nota, né, estamos lidando com a primeira geração com o QI inferior ao dos pais, então isso tem a ver com o ócio criativo que se perdeu, aquele espaço que existia para a criatividade que se perdeu, é isso que tem levado ao QI inferior? Também, também. Hum. Há uma série de artigos publicados nessa direção, mas você sabe que a tela de um computador, a tela de um celular, ela tem um peso grande nessa diminuição do QI, porque é tudo muito pronto. É comum você ir, por exemplo, num restaurante e ter uma criança de uns 2, 3 anos sentada numa cadeirinha e a mãe logo dá um tablet ou um celular na mão dela. Ela fica quietinha ali enquanto todos conversam. Então, a interação é grande, mas não com ela, né? O É. que acontecia há anos atrás? Essa criança estava andando e você falava: meu Deus, que criança que não para! Nossa, ela estava ali, investigando o mundo. A mãe e o pai precisavam mesmo andar atrás dessa criança. Então, agora ela vê o mundo na tela plana, só ali um joguinho, um desenho. Isso é muito pronto, não tem estímulos adequados para o cérebro daquela criança. Ela fica muito tempo numa posição só, ela fica muito tempo vendo um mundo numa tela plana, sem tridimensão e sem a interação com o outro. E quando você tem a interação com o outro, você tem a surpresa. Você é obrigado a ser criativo, para você responder a algo diferente, para você se portar de uma forma diferente, até para que uma criança chore, berre, fale que ela não quer. Isso faz parte. Isso faz parte. E aí você vai moldando essa criatividade, essa inteligência, esse planejamento de vida dessa criança. Isso a gente está perdendo com uma tela plana. Então, é um dos fatores, tá? Existem outros, mas tem um peso grande o fator da tela plana. Sim. Bianca, vamos refletir sobre o seguinte, essa frase aqui, essa citação da Vera Iaconelli, da psicóloga Vera Iaconelli, no artigo que ela escreveu na Folha de São Paulo,
Agenda cheia é a marca da pessoa produtiva e cheia de energia, eternamente jovem e bem-sucedida. Por que que a gente chegou nesse ponto e por que que a gente não consegue desacelerar? Que é a pergunta que ela faz também no artigo dela. Olha, assim como a Roberta falou, a gente foi criado pensando que mais era melhor. E agora, grande parte do trabalho que eu e a Suzana temos feito tem a ver com entender o que é importante. Então, trazer essa presença, né, para se entender o que é importante, eu preciso estar aqui, eu preciso acalmar a minha mente, trazer essa intencionalidade para de fato entender onde eu tô, para onde eu vou e como eu vou chegar lá. E isso, Mauro, a gente só consegue fazer quando a gente desacelerou. Eu não consigo ter esse nível de reflexão que é necessário se eu estou a 120 por hora. Então, o desacelerar, ele tem impactado bastante os adultos que acabam, isso com o tempo, conforme existe um efeito cumulativo disso. Essa aceleração gera cortisol, que é estresse, e quando isso não é cuidado, quando não há uma gestão de energia efetiva, então eu preciso, né, da mesma forma como a gente está atento ao celular e a gente põe para carregar quando começa a ficar vermelhinho, as pessoas não têm esse próprio radar e esse autoconhecimento. Estou ficando cansado, estou ficando impaciente, preciso me recarregar. No decorrer do tempo, conforme isso se acumula, isso gera burnout, gera dificuldades de relacionamentos. Então, isso faz com que as pessoas, com que a sociedade, a saúde mental da sociedade esteja onde está agora. Essa é a minha leitura. Suzana, a sua percepção, porque uma coisa é fato, né? Tudo gira em torno do dinheiro. Sem dinheiro a gente não faz nada. Então, será que as pessoas não estão é, sempre com esse pensamento? Eu vou correr atrás do dinheiro o tempo inteiro, na velocidade que tiver que ser, porque aí a hora que eu estiver bem, aí sim eu vou desacelerar e vou para o interior criar galinhas, digamos assim. Eu acho que existe sim essa mentalidade, como já começou também a Roberta e a Bianca trouxe, que a gente veio de um mundo em que sim, mais era melhor, o principal fator de sucesso era o fator financeiro, e a gente foi educados, nós todos que estamos aqui, fomos educados nesse processo e de alguma forma isso repassa para os nossos filhos. Eu acho que nós estamos num lugar de mudança hoje em dia, em que a gente está saindo de um lugar em que sim, quando eu for tiver alcançado este status, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver feito aquele curso, sim, eu vou ser feliz, eu vou poder curtir. E estamos num lugar em que estamos pensando que tem um processo também de aproveitar a jornada. Eu acho que a gente ainda não fez essa transição, mas está fazendo essa transição de um de para. Para poder realmente fazer essa transição, é necessário ter consciência e autoconsciência. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou vivendo, o que é importante para mim. Eu acho que o mundo nos está dando sinais de alerta que nós precisamos de fazer essa parada e não ficar à espera de ter A, B, C ou D para ser felizes, mas que sim, que a gente pode ter momentos genuínos de aproveitamento do dia a dia com as pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, mas isso só acontece se a gente estiver presente com os outros, não é? Conectando com o que falou a Roberta, se a gente está todos ligados a esta máquina do diabo, eu chamo máquina do diabo porque ela é muito boa, mas ela nos desconecta, não é? Ela nos conecta do que está longe, mas desconecta do que está acontecendo à nossa volta. E a gente perde critério de escolha, de decisão, de conexão, inclusive de trazer criatividade e resolução de problemas. Então, eu acho que nós estamos num momento em que começamos hoje a discutir sobre o assunto, senão também não estaríamos aqui. Então já existe esse processo. Nós estamos no meio do turbilhão, ainda não sabemos bem como é que isso vai ser e estamos com os dois pés. Então dá um desequilíbrio, mas acho que estamos caminhando para ter essa consciência de que é necessário equilibrar a tecnologia com os relacionamentos, que é necessário, sim, o sucesso financeiro é necessário para ser viabilidade como seres humanos, nós temos que ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo nós necessitamos de mais coisas para poder atingir. E as próprias inteligências, falando nas inteligências, a gente antes dizia foco só no QI, tem muitas inteligências. Então, não é só o único QI, a única inteligência que vai garantir o nosso sucesso, a nossa satisfação e o nosso bem-estar e entregar prosperidade. Temos que olhar de uma forma mais holística para tudo. E então essa parada para fora eu acho que é bem relevante. E como pais precisamos de
convidar os nossos filhos a ter esse ócio, esse tédio, como a minha filha mais nova. Mãe, estou com tédio. Ótimo, estás com tédio, fica no tédio, não é? Agora, Susana, esse turbilhão, ele é uma característica da sociedade brasileira? Eu te faço essa pergunta porque você é portuguesa e porque você é facilitadora internacional, você tem clientes pelo mundo inteiro, então tem vivência aí com inúmeras culturas. Então, como é que isso acontece mundo afora? Eu acho que é um caminho genérico em todo lado, não é? Tem família espalhada por toda a Europa, a gente atende nos Estados Unidos, atende na Ásia, África, assim, é generalizado esse processo de aceleração. Todo mundo está vivendo isso, cada país tem a sua cultura e a sua realidade. Então, por exemplo, nós sabemos que o brasileiro está num momento em que tem os níveis de depressão e de burnout, eles estão mais altos do que noutros países. Mas esse é um movimento generalizado pelo mundo inteiro, não é? Tanto quando a gente fala sobre dos últimos relatórios dos diversos países do Fórum Económico Mundial, em termos de saúde e em termos das empresas, todos eles trazem essa questão associada ao processo da tecnologia que acelerou, não é? E globalizou tudo o que está acontecendo em todo o mundo. Então, sim, é global. Doutor André Ketch, você quase não corre, né? Não pensa em prazos, né, dos seus clientes, enfim, na defesa das ações de cada um. Como é que é o dia a dia? E como é que você entende aí todo esse levantamento, essa reflexão da Vera Iaconelli? Me vieram na cabeça várias histórias, coisas recentes e a existência mesmo, né? E eu vejo com um pouco de aflição essa necessidade, essa cultura em torno do ser bem-sucedido, é estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, é ter 1000 coisas acontecendo, dar tapa em 10 pratos e ao mesmo tempo aparecer em todos os lugares. É meio desesperador, mas é uma questão cultural, né? E vejo que ela está muito entranhada aqui. Eu posso falar da minha cultura, nasci em São Paulo, vivo aqui até hoje, e me recordo de uma passagem de quando eu estava na faculdade. Imagina, na faculdade, estava lá estudando na faculdade. Felizmente, minha família sempre me apoiou, então eu podia estudar na faculdade e estagiar de tarde, tranquilo, sem muita pressão por ganhar dinheiro naquela época e tudo. E aí eu saí do estágio. E lembro muito bem de uma amiga minha que falou: Nada, você não está trabalhando? Vamos ver um cinema agora de tarde. E eu imagino, eu tô no terceiro ano da faculdade, não tem tanta cobrança assim. Eu me senti mal pra caramba. Eu falei: Não tenho coragem de ver um cinema de tarde. Imagina, ver cinema de tarde é coisa de vagabundo. Sabe, uma coisa ruim. E tava super entranhado em mim, né? E vejo que isso acontece mesmo. Por outro lado, eu tenho 2 filhos, um menino de 8 e uma menina de 6, o Rafael e a Tereza. E o Rafa estava fazendo várias atividades, a escola tem lá o circo, tem lá teatro, e ele gosta de futebol. E em um determinado momento do ano passado, ele estava com atividades todos os dias de manhã. E ele chegou para mim sabiamente, porque eu fui deixando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, vai fazendo, né? Então é atividade de manhã e de tarde. E ele chegou para mim: Papai, eu quero parar de fazer alguma coisa porque eu queria ficar em casa, quieto, só quieto em casa. Pode ficar em casa? Eu só falei: Nossa, filho, claro que você pode ficar em casa, né? Tem toda a razão. Então ele fez essa demanda, né? Por menos, né? Por ter o tempo dele, o espaço dele, e tudo mais. E eu acho que é fundamental que a gente pense nisso, porque esse tempo ocioso, que se diz, é o tempo em que você pode refletir sobre você mesmo, sobre o que você quer da vida mesmo, o que é mais importante para você, o que é importante para as pessoas que te cercam, o que você quer fazer para o mundo. E entendo que essa dinâmica frenética, ao menos aqui de São Paulo, posso dizer, ela não é uma coisa que faz bem para as pessoas, ela é uma coisa que aos poucos vai consumindo, né? Juntamente com o celular, que é essa máquina aqui de consumir a gente mesmo, isso vai acontecendo, a gente não reflete. Mas há outros lugares do mundo em que a coisa vai mais devagar, vai com mais calma. Tive algumas viagens que me deram uma inspiração de falar: Poxa, tem um jeito diferente de viver, né? De ir mais devagar. Sim, doutora Roberta, só para a gente finalizar esse tópico, o tempo já avançou aqui, mas eu tenho que fazer essa pergunta. A gente está falando, né, do tempo para criatividade, enfim. Como é que fica, então, diante daquela frase que cabeça vazia, oficina das coisas que não prestam? Isso é muito preconceituoso. Primeiro a gente tem que falar o que não presta, não é? Hum. Então, não é assim, não. Nós precisamos de um tempo para organizar o nosso pensamento. Se você falar, puxar a neurociência, pensar mesmo em neurônios, em atividade dos neurônios, você precisa de calma, de sossego, até para acalmar essa mente. Porque senão as conexões ficam confusas. E você começa a perder memória, você consegue mais fazer um planejamento adequado. Até na questão biológica, você precisa parar.
Então, é saúde mental, é condição de vida, é sobrevivência, entendeu? É saúde como um todo. Bom, vamos continuar falando aqui de turbilhão de coisas, né? Nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. O turbilhão, olha, o turbilhão de mudanças e eventos dos últimos anos, com tudo isso, muita gente já se perguntou em algum momento onde é que isso tudo vai dar. A tecnologia tomou conta de parte das nossas rotinas, facilitando o dia a dia, isso é verdade, mas ao mesmo tempo ameaçando formas de pensar e viver e também trabalhar. No entanto, e talvez por isso, as competências humanas, como o pensamento analítico e o pensamento criativo, estão entre os pontos mais valorizados para o desenvolvimento de uma empresa. Suzana Azevedo, vamos falar sobre o fator humano, então, ganhando relevância nas relações de trabalho. É tudo isso que se pede agora, por exemplo, numa entrevista de, de, de trabalho? Então, eu acho, mais uma vez, que aquilo que falamos, já estamos num processo de transição. Durante muito tempo, tradicionalmente, quando se contratavam as pessoas, se olhava para o currículo técnico das pessoas. Qual era a faculdade onde tinha estudado, qual era a empresa onde tinha trabalhado, quais eram os cargos e quais eram os cursos que tinha feito. E a pessoa era contratada baseada nisso, eventualmente com algum resultado passado. E depois começou-se a perceber que, estatisticamente, a quantidade de pessoas que são demitidas por outras competências que não essas competências aumentou. Então, hoje em dia, estatisticamente, a gente sabe que as pessoas são contratadas muitas vezes ainda pelas competências técnicas, elas são demitidas por competências comportamentais. Mais de 80% é por questões de autogestão, de resiliência, de gestão de relacionamentos, de planejamento. Então, são competências comportamentais ligadas à sua própria gestão e na sua vivência com os outros. Inclusive, com a questão da tecnologia, a gente pensou que a tecnologia iria ser o carro-chefe como competência do futuro, não é? E a gente vê no nosso trabalho, como coach com os nossos clientes, e depois vendo isso programado e verificado até pelo Fórum Mundial Económico, no último relatório, por exemplo, do futuro dos trabalhos, quando a gente vai olhar para os próximos 5 anos, as competências que vão ser mais relevantes face aos fatores que estão correndo por aí, não é? Que tem a questão com a tecnologia, tem a ver com a ESG, tem a ver com a desaceleração da economia. Sim, temos algumas competências ligadas à tecnologia, como IA, Big Data, toda uma literacia tecnológica, elas aparecem nesse top 10, mas mais do que essas, aparecem as tais das competências humanas. E porquê é que elas são importantes? Se a gente pensar em pensamento criativo, estávamos a falar do princípio da pausa aqui, não é? Que a gente precisa de pausar mais vezes para poder, de tanta confusão, de tantos dados que acontecem à nossa volta, como é que eu vou saber o que é importante? Como é que eu vou saber o que é relevante? Como é que eu vou fazer escolhas que realmente agreguem valor e não seja simplesmente ticando uma lista de tarefas que me vai liberando adrenalina aqui no meu sangue, não é? Isso vai ser através dessas habilidades que são ditas humanas. Começa pelo autoconhecimento, começa por empatia, tem a ver com influência, tem a ver com liderança, resiliência, não é? A gente não controla todas as circunstâncias do mundo em que a gente está vivendo. Em última análise, a gente pode gerenciar a nossa resposta a essas coisas. Então, as empresas estão percebendo que não chega a ter uma competência técnica face a esta complexidade. São as competências humanas que, inclusive, nos vão distinguir daquilo que as máquinas fazem. A competência tecnológica, mais tarde ou mais cedo, a gente sabe que a tecnologia, a IA e muitas coisas vai utilizar. Então, essas competências humanas, elas trazem gestão emocional para poder lidar com as circunstâncias, permitem a gente continuar a trabalhar de uma forma relacionada e permitem trazer criatividade e inovação. A criatividade e inovação, como falou a Roberta, ela não vem por decreto. Agora temos que ter uma ideia. Não. Elas vêm normalmente em momentos que a gente não está pensando em nada, em que a gente não está objetivamente, não é? Então a gente vai, está no chuveiro, está num caminho, está fazendo uma corrida, está passeando num parque, está andando aqui num lago maravilhoso. É nesses momentos que sai muitas vezes a ideia. Então
essas competências humanas estão a começar a ser utilizadas nos processos de contratação e, mais do que isso, nas organizações já se percebeu que para trazer não só resultados sustentáveis em termos de financeiros, para trazer a viabilidade da organização, mas também para poder trazer a inovação e a criatividade para lidar com a complexidade que está acontecendo e esta globalização, que é preciso desenvolver outro tipo de competências. O bem-estar não vem de pintar as paredes de amarelo, nem trazer mesinhas de ping-pong. Vem da gente ter boas relações, da gente poder estar presente, da gente criar ambientes de confiança, da gente poder influenciar, trazer clareza às pessoas, ter boas conversas. Então, esse é um dos temas que surge em cima da mesa e as empresas, sim, elas já estão a começar a ter alerta em termos das empresas mais, digamos, mais conectadas. No tecido empresarial brasileiro, que, sei lá, 90% a 95% ele é mais de empresa familiar, isso ainda é bastante mais pequeno, começando a aparecer. Os filhos, às vezes, começam a trazer, as segundas gerações começam a trazer essa necessidade O, e, e começa a aparecer, mas tem que começar também a vir das escolas. Também já tem escolas que começam a trazer esses elementos para dentro do processo educativo. os fatores humanos, Susana, o pensamento analítico, o pensamento criativo, quem tem, tem, né? Porque quem não tem, não dá para construir isso na pessoa. E quem tem pode perder, até por muito envolvimento com tecnologia, é capaz de perder, ou se perde, tem um caminho de volta para reencontrar. É assim, nós costumamos dizer que todos nós temos preferências e temos um chip, não é? Então, cada um de nós tem preferências em termos, umas pessoas são mais analíticas, outras são mais de pessoas, umas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Então, eu tenho uma preferência, como quem escreve com a mão direita ou quem escreve com a mão esquerda. Mas se eu treinar, eu consigo escrever com a mão esquerda. Se eu treinar, eu consigo falar inglês. Se eu treinar, eu consigo falar um outro idioma. Então, essas competências, elas podem ser aprendidas. Elas podem não ser perfeitas, porque não é a minha preferência, mas elas podem ser aprendidas e desenvolvidas pela prática, pelo estudo, como a gente faz quando vai para a escola primária que aprende a matemática, o português e a física, não é? E a partir dessa prática e dessa aprendizagem, eu posso ser mais ambidestro, tanto nas competências técnicas e de negócio, como nas competências comportamentais. Então, elas são desenvolvidas. Alguns de nós é mais fácil, porque já temos isso na nossa natureza, outros é mais difícil, mas não é impossível, e se a gente souber o que é importante e souber o que a gente quer, a gente pode fazer esse processo de autoconsciência, a gente pode desenvolver essas competências para poder lidar com o ambiente que está. E neste caso, hoje em dia, é ou faz ou faz. Para pessoas que só pensam em termos de resultados e financeiros, como a gente falava no início, se elas não pensarem nas suas equipas, num trabalho coletivo, colaborativo, de sair de um lugar de liderança individual para liderança partilhada, elas não vão trazer os resultados. Então, eu tenho aí um processo, ou vão aprender, ou vão aprender. Quero ouvir da Suzana não, da Bianca. Em quais setores, em quais ramos de atividade, Bianca, o fator humano tem sido mais importante, primordial e preponderante? O segmento de tecnologia, ele tende a ser mais desafiado, Mauro, porque é lá que as velocidades acontecem de forma mais rápida, mais acelerada. Então, enquanto o produto que é vendido é o produto tecnológico, então são linhas de código, o recurso principal e estratégico acaba sendo as pessoas que vão, de fato, desenvolver essas linhas de código, que precisam ser desenvolvidas para atender um cliente, atender uma necessidade. Então, precisa haver não só o desenvolvimento dessas pessoas que vão escrever as linhas de código, mas essa clareza de qual é o ambiente, qual que é o contexto, quais são os stakeholders que a gente fala que são as partes interessadas para o qual um produto ou uma empresa vive. Então, além dos desafios de desenvolvimento de pessoas que a gente tem encontrado, a gente percebe muito, com muita força, nesses ambientes mais acelerados, essa dificuldade de ter essa clareza de para quem a gente trabalha, porque a gente trabalha para o cliente, mas também para o colaborador. A gente gera negócio para o nosso fornecedor, a gente gera impacto no nosso ambiente. Então, o nosso trabalho gera valores para essas partes interessadas. Então, importante nesse mundo em que está tudo mudando o tempo inteiro, ter essa clareza de qual é este
valor que está sendo gerado para as partes interessadas. As empresas conscientes tendem a ter mais essa clareza do seu impacto. E aí, quando a gente olha as indústrias mais tradicionais, em que o valor do trabalho gerado talvez esteja sendo desafiado com menos frequência, então se eu vendo pão, pão é bom, pode ser que entre pão importado nos congelados do meu supermercado, pode ser que existam outras possibilidades, mas o fato é, as mudanças nesse ambiente de partes interessadas, stakeholders, elas vão acontecer com uma velocidade menor. E isso faz com que a pressão interna da empresa seja reduzida relativamente a uma empresa cujo trabalho são as linhas de código dos produtos de tecnologia e desses serviços mais conectados. Varejo também é um serviço extremamente conectado, em que a distância entre a empresa, o produto e o consumidor, seja ele online ou seja ele físico, é muito, muito pequena. Então, aqui também a gente está falando de um nível de pressão muito alto, por uma competitividade também mais elevada e por um ciclo de negócio, ciclo de trabalho muito mais curto. Eu vou no mercado 2, 3 vezes por semana, eu compro um carro a cada 5 anos. Isso vai também impactar o nível de pressão, o nível de necessidade, ou a velocidade de resposta necessário e, portanto, as necessidades de desenvolvimento de cada organização. Então, não tem um fator, não tem um elemento, Mauro, que vai definir exatamente o que e quando vai pressionar mais, mas tem bastante a ver com essa distância do para quem eu sirvo, seja um colaborador ou seja um cliente, e o tamanho do mundo. Eu posso ter... Tem uma cliente, eu trabalho também como conselheira, uma lojinha de moda, que era da mãe dela, no interior do estado de Santa Catarina. Estava tudo indo bem, ela cresceu todos os anos, uma empresa muito lucrativa. Aí entrou a Shein, aí entrou a Shopee, entrou o nosso Mercado Livre, que é uma empresa latina. Então, ela teve que pensar e se repensar. Então, ninguém está blindado, ninguém está seguro. Quem não olhar para fora, e além de olhar para dentro, tende a começar a ter problema. Muito bem, gente, nós vamos dar uma paradinha breve para o intervalo aqui, mensagem do nosso apoiador, é bem rápido e a gente volta já na sequência com os próximos temas do programa Gente que Fala. Um golinho de água para cada uma e até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta ao programa Gente que Fala no ar, pela 365, a sua rádio de todos os dias, OutV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Eu vou incluir agora na nossa conversa aqui, bem rapidinho, vou chamar aqui o Daniel Matos, economista, perito judicial e advogado, especialista em direito tributário. Fala, Daniel, como é que você está? Bem, e você? Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela presença, Daniel. Vamos falar rapidinho aqui sobre um assunto muito importante, a falência do criptoativo Terra Luna, que gerou um impacto de 40 bilhões de dólares por conta disso. O que pode ter dado errado por lá, Daniel? Então, nesse caso em particular, acontece uma coisa muito interessante, porque normalmente uma stablecoin ela é uma moeda estável, né? Se a gente fosse um pouco tentar traduzir isso para uma coisa mais próxima da gente, seria como se eu tivesse o dólar em moeda, ou o dólar, a moeda mesmo, fiduciária que a gente tem quando a gente manda uma remessa internacional, só que a gente tem isso dentro de um ecossistema cripto. Então, uma stablecoin, ela é, na verdade, uma indexação, ou seja, ela reflete o mesmo preço daquela moeda que ela é utilizada como parâmetro.
O que acontece é que, normalmente, existem dois formatos de stablecoin. Existe a que é garantida com ativos, então ele vai lá no órgão, numa instituição financeira, um órgão, deposita a quantidade que ele está utilizando para poder realizar as transações e manter essa estabilidade do preço sempre constante, ou seja, se o dólar agora é 5,5 ou daqui a um minuto 4,7, ele sempre vai ter a quantidade de dólares suficientes para garantir a operação. Existe o real cripto, hoje, né, um stablecoin, que reflete de novo a flutuação do real brasileiro. O que acontece? Normalmente, você tem esses ativos para usar como garantia. Nesse caso da Terra Luna, ela teve uma questão um pouco diferente, que eles fizeram isso por algoritmo, né? É uma stablecoin que é baseada no algoritmo, em que não necessariamente há necessidade de você ter ativos por trás que deem essa garantia. No caso em particular, essa stablecoin ela tinha uma indexação parcial do Bitcoin. Como a gente sabe, o Bitcoin chegou a custar 60 mil dólares e posteriormente caiu para algo em torno de 16, 20 mil dólares. Logicamente, quando esse evento aconteceu, um dos ativos que dava base a essa moeda caiu junto. Então, é o que gerou a quebra da Terra Luna e que infelizmente afetou 40 bilhões no mercado. Foi muito significativo esse impacto até hoje. Bom, para nós aqui isso tem relação com o Drex, que é o nosso real digital, né? Isso, então olha que interessante, né? O Drex está sendo previsto para ser lançado no final desse ano, que é o Digital Real Exchange, ou seja, o real digital, só que de novo no ambiente cripto. Só que quando ele surge para que sejam possibilitados novos negócios nesse ambiente da Web 3.0 e também vem como uma resposta a essas stablecoins que infelizmente deram errado ou alguns outros que ainda existem, que ainda não há uma regulamentação muito clara ao redor do mundo. A União Europeia ela prevê algumas normas de concessão de licença para empresas de tecnologia atuar com isso, mas o Brasil hoje ele acaba saindo na frente por ser um dos primeiros que já está prevendo o lançamento do Drex. Então, quando ele surgir, basicamente, ao invés de você ter que eventualmente fazer isso para fora, você faria utilizando o seu real digital. Então, vai facilitar a vida dos usuários que quiserem, logicamente, que quiserem entrar nesse universo cripto. Legal, Daniel Matos, obrigado aqui pelos esclarecimentos. Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, ele é especialista em direito tributário. A gente se vê numa próxima oportunidade, numa outra análise por aqui. Um abraço para você. Obrigado, um abraço, boa tarde a todos, até. Vamos lá, gente, seguindo com mais um assunto no programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Olha, há muito otimismo nas mudanças do mundo futuro. Análises recentes sugerem que o avanço da inteligência artificial transformará significativamente mais da metade dos empregos e que as habilidades necessárias para todo tipo de trabalho mudarão em até 65% ou mudarão em até 65% até 2030. E nesse mundo, as startups se destacam cada vez mais, mas sempre sob o contínuo e desafio, sempre o desafio contínuo de conciliar foco, colaboração, autonomia e aprendizado. Bom, para tratar disso, Bianca, foco, colaboração, autonomia e aprendizado, isso sempre foi regra geral, né? Isso não muda. O que a gente está falando é de mudança de habilidade para o mercado de trabalho em até 65% até 2030 por conta da inteligência artificial. Não há um paradoxo aí, às vezes, porque se você pegar uma boa parte da população aí do trabalhador que não vai conseguir se encaixar nessa nova realidade, como é que ficam essas pessoas? Bom, Eu falo isso paradoxo em relação ao otimismo, né? Porque eu abri a nota falando de otimismo nas mudanças do mundo aí, né? aí eu acho que não é o otimismo, eu não sei se é necessariamente o caminho. Mas isso precisa haver uma clareza por parte dos governantes dessa questão. Talvez hoje isso não seja uma questão. Até porque toda essa transformação, a Suzana falou, a gente está atravessando um portal praticamente, em termos de mundo, em diversos aspectos. Então, antes da máquina substituir o homem, a máquina vai colaborar com o homem. Então, nos próximos anos, a gente vai ver uma parceria entre homem e máquina. É um fato.
Alguns empregos vão sim ser eliminados, a gente já viu. Outro dia eu falei para meus filhos que quando eu era criança tinha sensorista, uma pessoa que apertava o botão do elevador, que é uma tarefa que meu filho, desde que conseguiu alcançar os botões do elevador, aos 4 anos, já faz. Então, as tarefas que no curto prazo, a meu ver, as tarefas que no curto prazo seriam eliminadas, foram eliminadas. Tem outras tarefas que são um pouquinho acima, em termos de necessidade de trabalho, necessidade de uso de recursos internos, elas vão passar por esse processo. Até o trabalhador da tecnologia, que ainda por muito tempo vai colaborar com as máquinas, até que ele possa ser substituído por uma máquina. Até porque, para que a tecnologia substitua a máquina, um homem vai ter que trabalhar para coordenar tudo isso. E aí, quando a gente fala das necessidades dessas pessoas que vão sair do mercado, isso gera, sim, um desafio extremamente importante para as autoridades governamentais, sejam elas estaduais, federais ou municipais, em inglês se fala reskilling, né? Como é que a gente pega esses recursos, essas pessoas que têm potencial e desenvolve outras habilidades. Precisa haver um esforço importante e relevante para capacitar, precisa virar uma política pública. E aí, quando a gente olha só para o mundo corporativo, toda essa mudança me faz pensar numa mudança que é extremamente importante que está acontecendo em paralelo de tudo isso, que é a mudança no que é o papel do líder. O líder, antes, ele era o cacique. Até pouco tempo atrás, chefe fala, índio obedece e eles seguem, né? Era assim a vida. Um manda, outro manda quem faz, obedece quem tem juízo. Aprendi isso com meu pai. Mas não é mais assim. Agora o líder tem um papel, na verdade, assim, ele tem 3 papéis principais. O primeiro é gerir, sim, o dia a dia precisa ser gerido, mas para que isso possa acontecer de forma efetiva e produtiva, ele precisa haver a liderança, que tem a ver com essa clareza de norte, que o líder seja capaz de compartilhar para onde a gente está indo e também se conectar com seus colaboradores de um lugar mais emocional para que ele possa gerar o engajamento. Então, esses são os mais tradicionais, né? Os papéis que a gente sempre viu e ouviu e se trabalhou em escola de liderança. E agora tem um terceiro papel, que é o papel de desenvolver. Então, este líder, nesse mundo de tecnologia artificial, em que os papéis estão o tempo inteiro mudando, ele precisa ser capaz de propiciar um ambiente propiciar um ambiente que seja facilitador do desenvolvimento, seja do indivíduo. Então, quais são as necessidades de cada pessoa que precisam ser revistas e adaptadas nesse contexto, independente da natureza do trabalho? Qual que é o funcionamento da equipe? Então, é o papel do líder, sim, desenvolver uma equipe que se comunica para dentro e para fora, de uma forma produtiva e coesa. E também é o líder que fomenta a cultura organizacional. Então, ele vai ser o patrocinador, e se a cultura organizacional for saudável e forte no sentido de são valores positivos que são conduzidos no dia a dia, a empresa vai andar por si só de uma forma mais fluida também. Então, são novos papéis do líder que nascem com essa mudança de mundo, com esse portal que a gente atravessa, em que a tecnologia e a velocidade aumentam. Ele vai precisar colaborar, ele vai precisar compartilhar, ele vai precisar ter outras pessoas ao redor dele que também raciocinem e tomem decisões. Essa coisa do obedecer, seguir ordens, já não funciona mais e não irá funcionar. Doutora Roberta, como é que a neurociência observa esse momento de mudança na forma do trabalho em até 65% até 2030? Quais são as habilidades neuronais, né? Não sei se é assim que se fala, que nós teremos que ter, essa adaptação vai ter que ocorrer para poder acompanhar esse tipo de mudança? Então, Mauro, a gente vai ter que voltar um pouquinho. As novas competências e habilidades que o mercado vai exigir, elas dependem das competências e habilidades básicas de todo ser humano. O nosso cérebro, existem algumas regiões no cérebro que amadurecem com o tempo, a partir dos 0 anos de idade até os 25 anos de idade. A maior parte desse tempo nós estamos na escola. Essas habilidades básicas precisam de desenvolvimento
pleno, robusto, para que você consiga desenvolver novas habilidades no futuro. Funções como planejamento, criatividade, controle inibitório são funções que você vai precisar sempre. Vamos pensar num fato que agora, por esses dias, está rolando na mídia, que é o implante cerebral de um chip, né? Que ele, depois de implantado numa região cerebral responsável por movimentação, por comando, ele vai se conectar com os seus neurônios. Então, vamos pensar uma pessoa com condições financeiras de fazer esse implante e de colocar esse chip no cérebro e movimentar algumas coisas só com o pensamento. É uma função simples. Mas isso vai estar conectado com os neurônios dessa pessoa. Será que ela teve as suas competências e habilidades bem robustas durante os seus 25 anos de idade? Será que ela tem mais de 25 anos de idade? Será que ela vai conseguir conciliar essas funções com as suas emoções? Porque existe um equilíbrio no nosso cérebro entre emoção e razão. Que tipo de ser humano nós estamos criando com essa interferência cerebral? Se eu não tiver as competências básicas ali fortes, trabalhadas, seriamente na idade escolar, que nós vamos tratar mais à frente, que ser humano eu estou fazendo? Que ser humano eu vou ter como líder no futuro? Quem não tem essa possibilidade? O que vai acontecer? Vamos seguir aqui para o próximo tema dessa edição do programa Gente que Fala. Roberto, eu vou seguir com você. Vamos tratar do seguinte agora. Olha, o Brasil deixa de ganhar 2 pontos percentuais no PIB a cada ano por não conseguir alcançar pelo menos a nota média dos estudantes de países desenvolvidos. Essa conclusão está no estudo da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que analisa o impacto da educação no crescimento de uma nação. E o Brasil é um dos últimos colocados nos rankings de avaliações. O trabalho também deixa claro que o aumento da riqueza de um país se dá pelo incremento na qualidade da educação e não apenas pela taxa de escolaridade, como se acreditava no passado. Um tema recorrente aqui no programa Gente que Fala, já tratamos isso muitas vezes. O Brasil ainda corre atrás da taxa de escolaridade, né, Roberta? E temos o desafio posterior do incremento da qualidade da educação, que está mais distante. Pois é, as escolas no Brasil estão perdidas, tanto as públicas como as privadas, tá? Então, nós temos agora um currículo, já há muito tempo, trabalhado em cima das competências e habilidades básicas. Ótimo, isso foi um ganho. Não se trabalha mais só conteúdo. Porque, como já foi falado aqui no programa, nós não queremos um currículo perfeito só. Nós não queremos saber onde a pessoa estudou, como... Isso é importante, lógico, mas nós queremos saber se ela domina as competências básicas, que foi aqui chamado de competências humanas, que nós falamos de competências e habilidades básicas. Tá? Então, o currículo já mudou. Muito bem, grande passo. Mas e a base? A escola pública, nós ainda temos crianças malnutridas, que não conseguem chegar até a escola, a evasão no ensino médio é muito grande, e as competências e habilidades não estão conseguindo chegar nessas crianças. A escola privada consegue trabalhar as habilidades e competências, mas quando chega no ensino médio, é uma corrida para o vestibular. Então, a escola está se perdendo. E o que é que ela está perdendo? Ela está perdendo aquilo que nós comentamos brevemente no comentário anterior, que é trabalhar as competências cerebrais básicas, que são as funções executivas. Nós não nascemos sabendo. Nós não nascemos sabendo planejar, controlar o nosso comportamento. Nós não sabemos guardar na memória, nós aprendemos com o tempo. E nós só aprendemos nessa fase dos 0 aos 25 anos de idade se tiver o estímulo correto. Então, vamos pensar só uma função. Por exemplo, a memória. Como ela é importante. Se eu não tiver estímulo correto, eu não consigo desenvolver essa memória. Eu não consigo ter um planejamento adequado. O que é que a escola está fazendo para deixar robusta essa memória, deixar robusta esse controle inibitório? Que currículo é esse? Nós estamos perdidos. Por quê? Porque na escola agora cabe tudo. Ah, eu estou precisando de uma demanda da sociedade. Ah, olha, na escola eu posso trabalhar. Ah, eu estou precisando de uma coisa aqui e tal. Ah, na escola você pode trabalhar. E o básico?
interpretar um texto, não sei, ter o tempo que a gente já comentou aqui para o estudo, ler um livro. Não, os textos são rápidos, as manchetes é que valem. Nós estamos perdendo esse trem do conhecimento. Mais um tema aqui para análise e debate com os nossos entrevistados de hoje. Programa Gente que Fala pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Dr. André Guedes. O presidente Lula sancionou há 2 semanas a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no artigo do Código Penal que trata de constrangimento ilegal. A norma define bullying como uma intimidação sistemática, intencional, repetitiva e sem motivação evidente, praticada mediante violência física ou psicológica. Bom, com essa mudança ficou assim: o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais, ou seja, o cyberbullying. A gente já tratou aqui, desde que o presidente Lula sancionou essa lei, há 2 semanas, a gente já tratou aqui por diversas vezes. Vamos mais uma vez tratar aqui com o doutor André. Dava para fazer mais, doutor André? Olha, Mauro, eu acho que a utilização do direito penal ela tem que ser muito cuidadosa, sabe? E ninguém ignora a importância que tem o bullying na cultura. Quero dizer, todos nós, das mais variadas idades, a gente se defrontou com o problema do bullying na escola, sobretudo, né? Todos nós temos uma ou outra história, ou passamos por bullying, ou praticamos bullying, ou vimos o bullying acontecer. E então a gente sabe que isso é importante, é importantíssimo o enfrentamento da questão. E é muito bom que o tema esteja em debate e venha à tona e seja objeto de preocupação governamental, porque é de política pública que a gente precisa para resolver questões culturais. Mas é uma questão cultural, né? E quando você coloca o direito penal para tentar resolver uma questão cultural, bem, ele tem que ser utilizado, o direito penal, quando a gente estuda o direito, ele é a norma mais dura da legislação brasileira. Então, nós temos diversas normas: direito administrativo, direito civil, o direito penal. O direito penal é para ser usado para as coisas mais graves, as coisas mais difíceis, porque ele tem as sanções mais pesadas, né? Ele pode submeter uma pessoa a processo penal e, eventualmente, a prisão. E, por isso, acho que há muita coisa a ser feita que antecede a aplicação do direito penal. Quero dizer, o governo, os governos, a União, os estados, os municípios, eles têm a obrigação de prover educação adequada, e por isso a questão, e aí podemos até falar com o Roberto, falar com os demais participantes aqui hoje, a questão ela é muito mais de educação e cultural do que, evidentemente, de se criar um crime e, a partir daí, achar que está criado o crime e o problema está resolvido, né? Então, quer dizer, acho que tem muito mais a ser feito, sem dúvida alguma, e sou um crítico dessa lei, sinceramente. Esse é o ponto principal de reflexão que foi colocado aqui com os outros participantes que analisaram esse assunto aqui nos dias anteriores, porque a lei ela não é capaz de mudar culturas, né? Então, você tem aí a ação penal, mas há muito a ser feito na questão de uma mudança de cultura, e isso parte da escola, parte das famílias, evidentemente. Então, isso tudo até aqui não tem sido visto com muito otimismo em relação a possíveis resultados. Infelizmente, eu não sou nem um pouco otimista. Inclusive, a redação da lei, falando do ponto de vista técnico, é uma lei muito mal escrita, ela tem redundâncias no seu texto, tem palavras que não se aplicam à teoria do direito penal, uma coisa... Para explicar para o público aqui, seria até chato eu ficar falando de direito especificamente, pontualmente, explicando a teoria do delito para dizer, olha, o crime está mal escrito. Mas o crime está mal escrito, né? E tem mais uma coisa, o crime ele é previsto para quem tem mais de 18 anos, só que o bullying a gente sabe que é uma prática que acontece num determinado período da vida, que é criança e adolescente. Então, se previu um crime para coisas que não acontecem praticamente entre os adultos, elas acontecem para uma outra faixa de idade, né? Que é as crianças até 12 anos incompletos e os adolescentes até os 18 anos ali, de 12 a 18. Então, tem muito a dizer. Parece muito uma legislação para inglês ver, né? E parece que
sendo mal utilizada, e as leis são muito mal utilizadas, em geral, a prática, ela complica muito a vida, né? Você pode piorar a situação. Quer dizer, uma escola, ao invés de enfrentar as causas do problema, ela pode simplesmente notificar a polícia e dizer, olha, eu não vou mais discutir isso porque a polícia já está a cargo dessa questão. Então, o direito penal tem esse problema. Ele desloca a discussão e a tentativa de solução das causas para para o simples enfrentamento das consequências. Então, o que me preocupa é que é isso, com a chegada do crime aqui, eu vi muitas pessoas elogiando e dizendo, nossa, agora sim temos uma ferramenta boa para enfrentar o bullying, mas, sinceramente, não vejo como uma boa ferramenta. Eu acho que o que é preciso é muito diálogo e uma tentativa verdadeira de mudar a cultura. A sua preocupação, então, é que a escola possa lavar as mãos em relação a isso e, ó, já não é mais um problema comigo, é um problema com a polícia, porque a questão aqui é punição. A minha preocupação, ela não decorre especificamente da criação do crime de bullying e do cyberbullying, Mauro, mas decorre de uma experiência de ver que toda vez que a gente prevê um crime, a gente esquece de discutir as causas. Então, o que eu quero dizer é que vários crimes foram criados recentemente e eles tudo bem, o autor do crime ele é submetido ao processo penal e é eventualmente julgado, ele é julgado nas nossas prisões, que são escolas do crime, são lugares onde pessoas são arregimentadas para fazer parte de crime organizado, que comanda as nossas prisões, né? A gente precisa falar seriamente sobre isso, a gente envia soldados para o crime organizado, e por outro lado, a gente deixa de tratar dos problemas, quer dizer, a maior parte dos crimes cometidos no Brasil são crimes de cunho patrimonial e crimes de tráfico de drogas, isso é estatisticamente comprovado. Então, a gente não discute o problema, a gente não discute porque há crimes patrimoniais. Evidentemente, é um fenômeno social que tem diversas causas que precisam ser enfrentadas, mas a gente delega isso para a justiça penal e fala, não, vamos aumentar a pena aqui e vai diminuir o número de furtos. Não é assim, né? E também não será assim, infelizmente, com o bullying. Sim. Doutora Roberta, a gente ainda tem uns 2 minutinhos para tratar desse tema também. O que foi que aconteceu com o passar do tempo em relação ao bullying, que isso sempre existiu, né? Só não tinha esse nome, né? E antigamente a gente sabia lidar com o tratamento disso e agora a gente não sabe mais. Tudo bem, temos novas modalidades, o cyberbullying, mas o que aconteceu que perdemos a mão disso? Nós temos uma tendência agora de judicializar muitas questões, né? Mas dentro da escola, eu concordo plenamente com o doutor André, eu acho que foi muito, muito importante o comentário. Nós, na escola, trabalhamos as competências socioemocionais. Ela vai trabalhar o quê? Uma função específica cerebral, que é a flexibilidade cognitiva, que é conviver com o diferente. Como é que eu vou trabalhar depois se eu não souber conviver com o diferente? Então, já é trabalhado isso na escola. Isso sempre foi, mas há uma tendência de levar para o judiciário as questões agora. Nós vivemos isso nesse momento, né? Há uma tendência de colocar a legislação, de punir, do politicamente correto, dos temas que eu posso falar, dos temas que eu não posso falar. A gente vive isso agora, né? Então, é uma tendência social. Mas a escola já trabalha isso nas competências socioemocionais. Podem ficar sossegados. Não corremos risco, a partir desta lei, dessa mudança na lei da escola, considerar que, olha, o problema não é mais comigo, é um problema de polícia. Corremos, sim. Corremos? Corremos, lógico. Algumas escolas falaram, ai, que bom, agora eu não preciso mais trabalhar isso no meu currículo, eu posso trabalhar outra coisa. Lógico que nós corremos esse risco, mas há uma luta para que isso não ocorra, né? Uma conscientização que isso é um aprendizado, como eu já falei antes. Se aprende, competências humanas se aprendem, não nascemos sabendo. Muito bem, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Como temos 1 minuto ainda pela frente, despedidas de cada um, 5 segundos. Doutora Roberta, primeiro. Foi uma alegria, como sempre, o programa é sempre um sucesso. Muito obrigada e uma ótima tarde a todos. Obrigada a todos que participaram conosco aqui. Doutor André Ked, bem rapidinho, 5 segundos. Muito obrigado pelo convite, adorei participar, espero que todos que nos ouviram tenham desfrutado e gostado bastante das nossas reflexões. Boa tarde. Obrigado. Bianca, sua despedida. Obrigada, parece que está tudo conectado, educação, desacelerar, bullying, habilidades socioemocionais, inteligência artificial, conectados. Muito obrigado. Suzana, sua despedida.
também, como todo mundo, agradecer pela presença, esperar que tenham gostado aí e agradecer também pelo aquilo que eu aprendi, porque acho que a gente está aqui contribuindo, mas todos nós também aprendemos um pouquinho a partir destas provocações que cada um vai fazendo mutuamente. Então, obrigado pela oportunidade e que haja mais. Bom 2024 para todos. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Participaram com a gente Bianca Aichinger, ex-executiva, empreendedora e coach, doutora Roberta Bock, professora e neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, Suzana Azevedo, coach, mentora e facilitadora internacional, doutor André Ked, advogado, sócio do Ked Vieira Advogados e ex-presidente do IBC CRIM. Programa Gente que Fala por aqui, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, aniversariante de hoje, parabéns Fausto, é o nosso diretor-geral. E você do outro lado, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta então amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais e a reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai ficar na 365 agora, vem aí o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, muita informação nesse início de tarde para você aqui na Rádio 365. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia. Um abraço, bom programa, Lucas. Tchau, até lá.